Eba, em casa com os Pelhatala, começando mais um programa diretamente aqui desse estúdio maravilhoso, que eu sempre falo que meu olhinho brilha quando eu estou aqui, gente. Nós estamos falando do estúdio Vida Moderna, que fica aqui na Avenida Moema 300, sala 41. E se você quiser divulgar o seu trabalho, gente, aqui em casa com os Pelhatala, venha pra cá, é só entrar no 11 983765514 e você poderá também sentar aqui com a gente nessa sala gostosa e gravar o seu programa juntamente comigo e contar um pouquinho da sua história, ou mesmo divulgar o seu trabalho, enfim. Seja bem-vindo a partir de agora. Gente, quando a gente fala, né, dos pés, você sabe que os homens têm fetiche pelo pé, né? Não sei porquê, mas eles têm. Você faz uma enquete aí, pergunta pra eles falam, eu sou chegadinha no pé e tal. Uns com esmalte vermelho, outros sem, enfim, mas todo mundo é chegado de repente no pé. E realmente os pés da gente tem que ter sempre muito cuidado, a gente tem que cuidar bem do pé, é uma questão até de higiene, né, gente? Mas quando a gente fala, além disso, que nós vamos falar agora, que é os sonhos dos pés, né? É uma empresa que eu vou receber com muito carinho agora aqui com a gente, que é a Keila Moitinho, e ela vai poder nos contar tudo sobre esta empresa. E você vai acompanhar a partir de agora. Vamos lá? Seja bem-vinda, Keila. Tudo bem, querida? Bem, um prazer estar aqui, poder conversar com você, trazer um pouquinho da nossa trajetória, né? A Sonho dos Pés é uma marca carioca por natureza, que nasceu há 35 anos atrás, de um sonho do meu avô materno. Ele tinha um sonho, né, de deixar um legado para a próxima geração, pai de 3 filhos. E o mais, assim, lindo da história dele é que ele nasceu como vendedor. E aí ele construiu a carreira dele em vendas, se tornou gerente, supervisor, representante comercial, até que ele falou, aos 40 anos, está na hora de eu me tornar protagonista dessa história, né? Trabalhar, óbvio, construir uma carreira é muito importante, mas empreender, eu acho que é algo que precisa muita coragem, muita força, muita determinação. E ele enxergou no varejo a oportunidade de construir patrimônio, de mudar a realidade da família, e ele conseguiu. Graças a Deus. Beleza, menina, e você vê, né? Quantos anos, né, para poder se tornar, inclusive, empreendedor. Eu acho que é muito importante. Você tocou num ponto, Keila, que primeiro que você é muito linda, viu? Obrigada. Uma garota. Você é a 4ª geração, então? Sou a terceira geração e a 4ª já começou a aparecer, que eu já tenho um filhinho. Logo em breve teremos aí o Vicente. O Vicente, que é um querido e tudo passa tão rápido, é bom você curtir bastante, viu? Mas, Keila, voltando, né, no empreendedorismo, eu acredito que você vê, tem gente que de repente sonha, né, em ter alguma coisa. Mas quando a gente sonha, a gente tem que começar a botar no papel e também fazer um pouco de planilha e sonhar e praticando. E saber ter o lance do, que eu digo sempre assim, de você poder ter ter a simplicidade e a humildade de aprender com as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas já querem empreender e tem dinheiro de repente, já quer empreender e acaba que ultrapassando degraus, pulando degraus. O que você acha disso em relação a essa trajetória do seu avô e por ele ter tido esse sucesso até hoje? Ele era extremamente conservador, mas ele era um homem que sabia olhar o mercado, estudar, conhecer. Ele tinha uma rede de relacionamento com fornecedores muito forte, de muita proximidade. Então, eu acho que é entender o mercado, construir essa rede, quem vai ser o seu parceiro, quem vai viabilizar esse negócio, quem vai ser o vendedor na ponta, né? E quando lá nos primórdios era ele que abria a loja, minha avó que ajudava no caixa, os filhos mais velhos que também atendiam, que faziam entrega, reposição de produtos. Então, quando você vive a operação na ponta, né, e todos os processos, você domina o seu negócio. Então, acho que principalmente para quem está começando, se você quer realmente ter um negócio, buscar o canal de franquias, porque você minimiza risco, você tem o capital para investir sim, mas você aplica numa rede, numa marca que vai te dar suporte, que vai te dar, né, todo o marketing por trás, a estratégia de produto, tudo. Mas você tem que viver a ponta. Senão, você só vai ser dono de uma coisa que não vai ter o potencial que ela pode de fato te entregar, e na hora de você conseguir, né, tentar extrair o melhor resultado e até acompanhar os seus funcionários, se você não sabe executar, como que você vai cobrar aquilo, né? Então, acho que é isso. É que nem você fazer uma receita, né? Total. Se você pegar uma receita e não puser a mão na massa, como é que você vai aprender
fazer o passo a passo até para passar essa receita para frente. Sim. Agora, outra pergunta que eu queria te dizer, antes da gente chegar na parte de franquias, né? Em relação à família, né? Quando você trabalha em família, eu gostaria que você dissesse para a gente os prós e os contras, se é que existem os contras. Os prós, eu acho que são maiores no meu caso, né, no nosso caso, porque a gente foi criado como se fôssemos irmãos. Sim. Né? Na ausência dos meus pais, os meus tios eram meus pais. E vice-versa. E a gente foi realmente criado com muita unidade, muito amor, muito respeito. Bacana. Né? E a gente enxergou nos meus tios e na minha mãe esse respeito mútuo, e isso foi trazido pra gente de uma forma muito natural. E a gente foi inserido no negócio desde muito jovem. Uhum. E aí o querer estar, o querer, né, dar continuidade também veio com facilidade, sem pressão. E eu acho que o contra é que o respeito é tão grande, né? Esse amor, essa unidade, ela é tão forte que às vezes ter conversas difíceis, né, de dar um feedback, de pontuar coisas que precisam ser melhoradas, às vezes a gente foge desses momentos. E aí o que a gente fez para trabalhar isso melhor? A gente trouxe uma empresa que é especializada em sucessão familiar, né? Que legal. A Fundação Bacana. Dom Cabral, maravilhosa para quem que estiver assistindo. Olha. E trabalhamos isso, o desenvolvimento de cada um, entendemos o comportamento, o perfil de cada um. E aí a gente foi assumindo as áreas que a gente mais se identificava. Uhum. E hoje existe uma autorresponsabilidade. Então, eu hoje que estou na cadeira de franquias, entendo que a minha responsabilidade nessa cadeira é para essa cadeira. Sim. E eu atuo da melhor forma possível e todos os outros atuam assim nas suas áreas respectivas. Então, entender que o meu papel começa aqui e termina aqui, o do outro começa aqui e termina ali. Boa, isso, e assim sucessivamente. Isso, né, que você está dizendo é fundamental, eu acredito, dentro de uma empresa. Porque minha filha também trabalha junto com o pai, que ela é a 4ª geração. Que lindo. Já existe há 85 anos. Uau! Então, assim, eu acredito que quando você consegue entender... Primeiro que você tem que ter uma empatia, um respeito muito grande pela sua família, né? Um amor, um respeito, principalmente porque é da onde começa todo o relacionamento em si, né? Seja em qualquer campo. Mas quando você... porque é duro você lidar com uma pessoa que tem 60 anos, 80... com uma pessoa, você que está chegando com 30. Então, existe uma diferença muito grande, porque você está na era digital, o de lá do começo não sabe nem como é que faz para manusear. Então, esse respeito eu acho muito bacana. Agora, fala pra gente em relação à franquia, né? Você como diretora, você está há quanto tempo com essa? Diretamente há 8 anos, né, na minha gestão. Mas o canal de franquias na Sonha existe há 21 anos. Olha só. Desde a época, né, que a gente começou, era uma extensão da nossa empresa familiar. Então, o meu tio, o Jorge Humberto mais velho, aprovava os pontos, o Sérgio fazia as compras e a minha mãe atuava mais na parte de DP e RH, dando direcionamento de contratação e tal. E as coisas seguiam naturalmente. E em 2018, a gente entendeu que era necessário a gente se profissionalizar. Porque o canal de franquias, ele tem isso como característica: padronização e profissionalização. Verdade. Certo? Então, a gente se associou à ABF, fomos à feira, né? De fato, colocamos para o mercado que nós éramos uma marca franqueadora. Tanto que até esse momento, a expansão era 100% orgânica. Não fazia investimento em mídia, em revista, em outdoor, nada disso. E foi pra frente, e mesmo assim, super. foi sucesso. Total. A gente já tinha mais de 100 operações franqueadas quando a gente foi para a ABF. Olha, eu até ia te perguntar exatamente isso. Quantos franqueadores vocês têm? Quantos franquias? Hoje, uma média de 55 a 60, entre os contratos, né, que estão sendo assinados até inaugurar, mais ou menos uns 60 franqueados. Bastante, hein? É muito. E uma coisa muito legal da Sonho é que a gente não coloca um limite de lojas por franqueado, diferente de outras marcas, né? Independente do segmento. Como assim? Na mesma cidade? Ou na mesma cidade ou na carteira daquele franqueado. Exemplo, você só pode ter até 3 lojas. Entendi. Existe isso? Existe. Pra gente, não. Pra gente, o franqueado define o volume que ele vai ter, dependendo da capacidade financeira e de gestão, claro. Claro. Né? Então, se o cara opera bem, eu vou querer ele comigo. Claro, né? Tá se certíssimo. Se ele não opera tão bem, aí a gente entende, dá feedback, ajusta a rota para voltar a crescer. Já aconteceu de pessoas entrarem depois de um ano, alguma coisa do tipo, saírem fora? Já porque aconteceu. Não se adaptou, porque não achou que não era aquilo que queria? Acontece muito questões pessoais, familiares, né? Ou de saúde, ou realmente uma separação, e aí uma mudança de estado, enfim.
mas acontece muito da questão do perfil também, tá? Porque quando a gente fala de varejo e de moda, principalmente, as pessoas enxergam um certo glamour. Mas eu brinco que o franqueado, ele não está comprando um negócio, ele compra um emprego. E um emprego que custa 500, 400 mil reais e não é nada barato, né? Então, é a certeza de que você vai acordar e dormir todos os dias com um monte de problema para resolver. E quando as pessoas se deparam com isso, nem todo mundo segura a onda e fala, é o que eu quero. Sabe o que eu acho, Keila? Que às vezes as pessoas confundem um pouco assim. Uma coisa é eu ter uma loja minha, que eu montei. Outra coisa é eu ser franqueado. Tem pessoas que às vezes optam em fazer a franquia achando que vai ser muito mais fácil do que de repente ela montar uma loja por conta própria. Por quê? Porque ela vai ter o respaldo da direção, vai ter o respaldo da forma que é planejado, toda a planilha vem mais toda mastigada. E que muitas vezes a pessoa não dá conta porque não é bem assim também, né, Keila? É óbvio que existe um suporte e existe um direcionamento, né, de como operar, como atender, como fazer o retaguarda, como fazer a gestão de fluxo de caixa. Tudo isso a gente realmente passa para o franqueado. Mas só funciona se ele realmente fizer e seguir, né? E o fato de receber o direcionamento não tira a responsabilidade. E às vezes o franqueado confunde muito isso, né? O sucesso da minha operação, da minha unidade depende da marca. Não. Depende do quanto você recebe tudo que a marca te dá e do quanto você vai lá na ponta operar, mensurar, o quanto você também entende que pode ter oportunidade de ganho em algum processo e você devolve. Eu brinco muito que o franqueado que mais demanda é o que mais recebe. Então, o cara que mais liga para a marca, o que mais, né, tá ali trocando, ele é o que mais vai ter resultado porque ele vai receber de volta. Agora, Keila, vamos supor, acho que é uma pergunta legal até para quem está em casa e que de repente quer ser um franqueado de vocês. Se essa pessoa, vocês também têm o nome de vocês a zelar, né? Então, já aconteceu também de vir alguém que você fala, nossa, achei que fosse ser de uma outra forma, mas e também que você achou que ia desandar o nome de vocês? Acontece. O franqueado, ele é um representante da marca, né? E quando a gente aprova, a gente não aprova só a capacidade de comercial, perfil comercial, mas a gente olha outros lados, né? Outros lados comportamentais, a questão mesmo de domínio, de gestão. E eu acho que o principal que a gente olha hoje em dia, que faz muita falta fora o comercial, é a gestão de pessoas, né? O nosso negócio, ele é gerido por pessoas, para pessoas, né? Claro, a Só é uma empresa de mulheres feita para mulheres, né? Então, o funcionário, ele tem o poder de elevar o teu negócio e ele tem o poder de acabar com o seu negócio, assim como o franqueado. Então, quando eu sou um dono, né, de uma franquia que tem uma marca forte por trás, mas eu não sou humano na minha gestão, eu não retenho o funcionário. Isso, eu ofereço um mau atendimento para o meu cliente final. Desanda, né? Desanda tudo. E o nosso cliente interno é o primeiro cliente, né? Então, se o meu cliente interno está satisfeito, se ele gosta do meu produto, se ele conhece, o cliente final que consome o produto vai ser imbuído, vai ser... Consequência daquilo. De um bom resultado. Exatamente. E depois tem outra coisa, né, gente? Vamos combinar que, olha, é triste você entrar numa loja, entrar em algum lugar, se deparar com cara feia, se deparar com mau humor, se deparar com desdém, ou então não tá nem aí, tipo, enfim, fica empurrando pro outro, finge que você não tá na loja. Porque assim, eu acredito, como eu também trabalho com moda há muitos anos e com vendas, existem dois tipos de vendedor, na minha concepção. Tem aquele que fica demais grudado em você, que eu acho também que até te incomoda. A mim me incomoda muito, aliás. A mim também. Eu não gosto. Eu acho que você tem que falar um bom dia, tudo bem? Olha, Keila, como é que você chama? Eu chamo Keila e tal. Você ter uma proximidade, mas aí parou, olha, fique à vontade e tal. Se precisar de mim, você pode me chamar. E tem aquele que é totalmente ausente, que de repente vai tomar café, vai lá na porta, deixa você falando sozinho. Aí também, esse extremo tem que ser muito bem trabalhado, mesmo porque é o que você falou, é o que segura a sua marca e o retorno dessa pessoa de ir até o seu encontro novamente é o seu tratamento. Com certeza. Porque eu sempre digo, né, Keila, que quando a gente tem um comércio, seja ele qual for, e até o tamanho, pode ser pequenininho, médio ou grande, o resultado, o que diz que realmente você está indo bem, é a pessoa retornar para você.
Com certeza. A recência é um indicador que a gente analisa. Não é? A aquisição de novos clientes, a gente já sabe que é muito mais caro do que você falar com quem já está dentro de casa, né? Sim. E você falou um ponto que realmente é muito, muito relevante, né? Eu acho que o principal do vendedor, o bom vendedor, é quando ele bate o olho no cliente, né? E tenta fazer uma leitura. É claro que você não vai acertar 100% do perfil do que a pessoa gosta. Mas eu olhando pra você, eu sei que você é uma pessoa vaidosa, que você é uma pessoa, né, que gosta de se arrumar, que é estilosa, que tem informação de moda, que você valoriza acessórios, né? Então, esse tipo de leitura, de olhar, o vendedor, seja homem, seja mulher, tem que saber fazer. É verdade. E né? tem que gostar. Tem que gostar. Tem. Não adianta. Não adianta estar na carreira de... Você falou um ponto ótimo também. Verdade. Que o varejo, ele... Durante muitos e muitos anos, ele era assim, não tenho nada para fazer, vou pro varejo. E todo mundo se dava bem. É. Hoje não. Hoje, para você se destacar no varejo, você tem que amar. E mesmo também, né, Keila, esse lance também da internet, também quero também que você fale um pouco, mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria que você falasse, inclusive, pra gente, sobre a própria marca, o que seria literalmente o Sonho dos Pés. Gente, Sonho dos Pés é uma marca que tem propósito democratizar a moda no Brasil. Né? É uma marca que tem orgulho de falar que trabalha para a classe C, para as mulheres que são as mulheres reais. É verdade. Né? As mulheres trabalhadoras, as mulheres que são as provedoras dos seus lares, as mulheres que também são as donas de casa, porque, né, nós as honramos e muito também. Eu digo que é de A a Z, né? É lógico. A gente atende uma faixa etária de 25 a 65, né? Então a gente tem um mix de produtos que é difícil uma mulher, independente da idade, do gosto pessoal, dela não encontrar algo para ela. Não sair feliz. Não sair feliz. E a gente também trabalha para todos os momentos. Então ela tem a rasteirinha pro fim de semana para ir no salão, ela tem a papete, que ela vai num shopping, mas ela quer ir com conforto, ela tem o tênis, que ela vai para um aeroporto, uma viagem, ela tem o escarpão para trabalhar, que é aquele saltinho, que ele é um escarpão comfort. Sim. Tem a sandália de salto para as executivas, né, que são aqui de São Paulo, principalmente. Tem a sandália de festa com salto mais delicado, com brilho. Tem o escarpão, tem o mocassim. Então, assim, tem para todos os gostos, comportamentos. E bolsos também. Bolsos também. E tem um diferencial absurdo na Sonho, que é o cartão próprio. Ai, que legal, fala um pouco. Então se você for hoje na Sonho dos Pés, você dá o seu CPF e a gente aprova para você um cartão com pelo menos 500 a 700 reais para consumir na hora. E esse crédito, ele não consome o crédito dos seus outros cartões. É uma financeira terceirizada por trás, que não compete com os cartões bandeirados. E o melhor de tudo, a fatura é digital e o maridão não fica sabendo desse outro cartão. Que, aliás, gente, o que eu tenho de história. Gente, quero mandar um beijo pra Janete Moraes, que é assessora de imprensa, inclusive diretora. Gente, a Janete eu conheço há apenas 30 anos, gente. Uma querida. Eu falo que nós nascemos, né? Porque eu sou mais velha que ela. Então, eu nasci antes dela, mas a gente se conheceu meio que assim, bem de bebê ainda, trocando as palavras em miúdos. Mas eu tô muito feliz, Janete, de você ter trazido, que seja a primeira de muitas pessoas que venham passar pelo programa Em Casa com Espelho Atala. Quero desejar para você também muito sucesso, porque você também merece muito. Verdade. E voltando então à história do que eu estava falando, que eu tenho muitas histórias em relação, que eu estava falando, eu até me perdi. A Janete me descompensou agora. Das mulheres, sim. Com os maridos, com os maridos, muito bem, Janete. Por exemplo, gente, presta atenção. Quantas vezes eu vim de roupa e as mulheradas iam tudo com a sacola e guardava tudo dentro do porta-mala. Debaixo da cama. Embaixo da cama, porta-mala. Ou muitas vezes deixava em casa, na minha própria loja. E vai tirando pecinha e depois falava, Sibeli, amanhã eu passo. Isso também acontece com Acontece demais. E o cartão veio pra minimizar essa dor da mulher. Porque eles também puxam extrato. Sim. Exatamente. Então tem que ser inteligente até nisso, né? Lógico. A gente pensa, eu falo, a gente colocou o cliente no centro. E aí, ao invés de a gente pensar na nossa jornada de venda, a gente pensa na jornada de compra. O que é importante para a consumidora? O que a gente vai minimizar e vai solucionar de problema para ela? Vai trazer alegria, paz para ela, porque, gente... O cartão veio para isso, para dar o poder de compra e para não ter esse conflito interno. Então, no mínimo, é sempre R$600. Vamos supor, eu vou na tua loja... Isso, uma média de R$600. Tá. E aí eu vou lá, faço esse cartão, aí eu posso gastar até R$700. E aí, posso dividir?
Pode dividir, pode parcelar em até 6 vezes sem juros, Olha 5 que vezes legal. sem juros, Aham. depois você parcela em até 10 com parcelas fixas. Você sendo adimplente, a gente consegue às vezes dobrar o limite para frente. Aliás, gente, ó, vai estar rodando aqui, viu? Até esqueci de falar. Olha. Ela vai rodar, que a gente vai estar rodando enquanto a gente está falando também aqui, Os benefícios. os benefícios, a loja em si, tudo que tem de bom, vai estar passando aqui enquanto a gente está aqui conversando. Isso aí. E, nossa, menina, mas e aqui em São Paulo já tem franquia aqui em São Paulo? A gente tem no Moca, a gente tem no Aricanduva, no Gran Plaza, a gente tem em Campinas, no Parque Dom Pedro, a gente tem no Osasco Plaza, a gente tem algumas Nossa, operações já que rodando legal. aqui bem, E pontos lindos, ótimos, lojas reformadas, Nossa, eu de vou louco. querer conhecer de perto alguma loja aqui É. de São Paulo. Escuta, e no Rio, bom, por ser no Rio de Janeiro, a abertura de tudo isso, né, a história, lá vocês devem ter bastante loja. Olha, lá juntando próprias e franquias, a gente tem mais de 100 operações. Olha que beleza, gente. É um volume bem grande, né? A gente começou na Baixada do Rio e aí depois foi adentrando Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte. E aí depois pro Brasil todo. Sim, vocês hoje também têm no Sul, no Norte, Leste, A tudo. única região que não temos é no Sul. Mas Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, tudo a gente tá presente. Olha que bacana. E a ideia de vocês também é expandir para o Sul? Ou não? No momento, não, por conta do próprio comportamento assim da consumidora, o produto, a questão do clima, a gente entende. Boa, também e a tem que proximidade pensar com nisso. as fábricas. Verdade. Então, o acesso a um produto que a gente já tem, os nossos fabricantes sim. estão lá. Sim. Então, estrategicamente pensando Não no compensa. consumo final, não é algo que é nossa prioridade. Eu acho que vai chegar esse momento. Sim. Mas a nossa prioridade hoje é São Paulo, né? A gente entende o quanto a gente tem de produto para poder ofertar para a mulher daqui, né? Não só pensando no dia a dia dela, mas também nos fins de semana, que eu acho que é um diferencial que a Sonho tem, né? As viagens, a gente tem esses produtos com as tramas naturais, com a brasilidade, Eu né? sei, aquela Traduzida. pegada bem- Exato, a palha, a ráfia, né? Muito o couro. Então, acho que é um produto diferente do que a gente tem aqui. Sim. Outra coisa, vocês costumam exportar? Ainda não, mas estamos estudando, sim. Tipo, Estados Unidos também seria uma boa, né? Miami, que é um lugar assim meio tropical também. Ui! A gente eu vai fiz, começar. Tudo certo? A gente vai começar com provavelmente um país da Europa, né? Um país que é muito próximo da gente, que é Portugal. Bacana. Né? A gente tem já verdade. estudado numa última viagem agora feita pela Renata, CEO, minha prima. E estamos desenvolvendo uma relação com um representante, entender a aceitação do produto para depois escalar para outros países. Agora, Keila, fala pra gente assim, o que mais tem de diferente, de atípico, de que dá um tchan na marca de vocês? Que é aliás, o Sonho dos Pés, eu achei a marca maravilhosa. O nome é ótimo, o nome né? já é um nome assim impactante, gostoso, que você fala, ai, que delícia, meus Traz um pezinhos. conforto, né? Uma traz um memória bem-estar. afetiva. Exatamente. O que você acha que mais, assim, nessas 60 franquias que vocês têm daqui e muito mais pela frente, você acha que o que mais impactou ao ponto de realmente chamar a atenção das pessoas? Eu acho que a proximidade que nós, como donos da marca, temos dos nossos franqueados, né? A gente construiu uma relação de longo prazo com eles, uma relação ganha-ganha. E isso não é no discurso, não, é na prática mesmo, né? Vou te dar um exemplo muito forte. Na pandemia, nós absorvemos mais de 12 milhões em produto dos nossos franqueados para não quebrar os nossos fornecedores, porque a gente não poderia deixar isso retido nas fábricas. E a gente também não podia deixar isso para o franqueado vender. Então, a gente absorveu. A gente isentou royalty deles difícil, por né? 5 meses, basicamente. E aí a gente falou, não, ou a gente faz isso ou a cadeia toda morre. Não é pra isso, a gente é parceiro de verdade. A gente, né, não vendeu um negócio por vender, né? Então, quando o franqueado tá ganhando dinheiro, aí é que eu tô tendo sucesso. Claro. E esse é o diferencial da Sonho dos Pés, né? O potencial que ele tem de expandir dentro da marca, o fato dos donos estarem nas direções mais estratégicas, né? A Renata como CEO, eu no canal de franquias, a Nayane como diretora criativa. E em muitas outras, o franqueado não tem nem o dono, o telefone da diretoria do dono, não tem acesso. Eu entendi. Sabe? Vocês então, participam literalmente. A gente participa. Próximo. E tem um outro ponto também, desculpa O quê? evoluir nesse Claro, assunto fica à ainda. vontade.
é que nós somos a franqueadora que mais tem número de lojas próprias, não só no canal, mas em muitos canais, em muitos segmentos, né? Então, eu tenho hoje uma média de 52 lojas próprias da Sonho dos Pés. Olha que beleza. E a gente sente na pele, na ponta, a dor do operador de loja. E aí, quando uma marca oferece algo novo para o franqueado, na Sonho dos Pés a gente já testou, a gente já mensurou, a gente já entende se aquele processo ou se aquela ferramenta funciona ou não. Então, a gente minimiza o risco num nível que nenhuma outra marca consegue para o franqueado. Então, minha filha, convide as pessoas, que a gente está quase finalizando, Sim. tem mais 2 minutinhos aí, mas fala pro pessoal de casa o porquê que você realmente convence a eles procurarem você e ser um mais franqueador junto com vocês. Olha, a Sonho também tem um outro ponto que é o markup inicial de 3. O que seria? É a margem que a gente dá num produto. Então, se você compra o produto a R$100, ele é vendido a R$300. Certo. Nenhuma marca de calçados oferece isso hoje. E aí, quanto maior o markup, maior a chance de ficar o resultado de dinheiro mesmo, né? Sim. De lucro líquido no bolso do franqueado. Sim. Quem já conhece um pouco dessa nomenclatura e já estudou um pouquinho, vai entender um pouco melhor o que eu estou falando. Mas, basicamente, é essa proximidade, é esse markup, é essa vontade na prática de deixar dinheiro no bolso do franqueado e não só da marca. Sim. E quais são os seus contatos? Bom, meu telefone é 21 999 77 5515. Muito fácil, todo mundo já até gravou. E vai aparecer no Caracteres. E o Instagram é Keila Moitinho. Certo. Bom, eu logo em breve estarei olhando aqui em São Paulo também, e indo conhecer de perto uma das lojas de vocês aqui em São Paulo, com toda certeza. Vamos marcar um provador. Vamos sim, vamos marcar, Você vamos. que já Quando entende você de vier, moda. nossa, vai ser um show, vou ficar feliz, de verdade. Tem um evento também que eu acho que seria legal você fazer junto comigo, que é o Sonho que Cresce. Bora? Que é um talk show onde eu recebo, né, uma influenciadora pra gente contar um pouquinho da história dela, da marca, da franquia. Eu vou amar. Pode me chamar que eu vou. Convidadíssima. Olha, então, gente, fica aqui. Quero mandar um beijo mais uma vez para você, para todos lá do Rio de Janeiro também, para toda a franquia de vocês, que vocês possam cada vez mais crescer e aparecer de uma forma tão assim gostosa, tão afetiva, né, com histórias. Então é isso, gente. Sibeliatala é isso, de segunda a sexta, das 8 às 8h30, horário de Brasília, pela rede STP TV, por várias outras plataformas digitais e também pelo meu canal do YouTube. Ó, beijo, tchau, tchau.